Posso conversar com o prefeito? Claro, vamos falar com o prefeito. O Edinho, o pessoal está largando o brasa aqui, dizendo o Edinho não está seguindo as recomendações do governo do estado de São Paulo e do Ministério da Saúde, que é a suspensão das aulas nas escolas municipais e nas creches. E nós, então, estamos querendo saber qual que é exatamente a postura da Prefeitura de Araraquara e da Secretaria Municipal da Educação. Eu não tenho nenhuma dúvida que nós estamos diante de uma situação gravíssima, onde a imprensa vai cumprir um papel fundamental, importantíssimo, para que a gente possa passar por isso que nós vamos passar, que já estamos passando, e sairmos com o menor nível de desgaste possível, de perdas de pessoas, ou seja, nós temos que passar por isso de forma muito equilibrada, e a imprensa terá um papel fundamental. Você, pelo comunicador que você é, pela sua credibilidade, terá um papel fundamental. O que eu, se você me permite, Madalena, o que eu diria, é a primeira vez que eu falo na imprensa sobre esse tema. Nós não podemos, tem duas situações que elas não podem acontecer. Primeiro é o desespero, segundo é o descaso. O desespero porque ele vai desorganizar a sociedade, ele vai desorganizar a prestação de serviço, ele vai desorganizar a rede de saúde, ele vai desorganizar o atendimento hospitalar, e isso, evidentemente, isso sim vai fazer com que a gente tenha um crescimento grande dos casos, seja em Araraquara, seja em São Paulo, seja no Brasil. Por quê? Se as pessoas caem em desespero, elas vão para locais de forma desesperada, não organizada, e nesses locais sim podem ter pessoas contaminadas, e nós, em vez de nós estarmos tomando medidas eficazes, nós estaremos desorganizando e facilitando o avanço do corona. O outro caso, que é o descaso, é o tipo da pessoa, isso não é nada, isso é uma gripezinha, isso não vai me afetar, eu vou enfrentar tudo isso. Isso também não é verdade. A gente tem que seguir os protocolos, manter todo o protocolo que está sendo divulgado, distância entre as pessoas, não evitar locais de aglutinação. Tudo isso é importante para que a gente também possa evitar o crescimento do vírus. O que a gente tem que entender, Madalena, e isso é muito racional. O corona, ele veio e vai ficar entre nós da mesma forma que o influenza veio e ficou, que o H1N1 veio e ficou. Então, achar que nós vamos desesperadamente tomar medidas e que o vírus vai desaparecer, não, ele vai ficar entre nós. Às vezes nós vamos ter surto de corona, nós vamos controlar o surto, a sociedade vai aprender a administrar o corona, porque ele não vai desaparecer, como não desapareceu o H1N1, como o influenza também não desapareceu. Então, por isso que as medidas, elas têm que ser medidas racionais e tomadas dialogando com as demais autoridades, seja do Estado de São Paulo, seja as autoridades nacionais. Araraquara nós temos 6 suspeitos e nenhum caso confirmado. O vírus vai chegar a Araraquara? Evidente que vai. Por que vai chegar? Porque está crescendo muito em São Paulo. O ritmo é muito acelerado em São Paulo de crescimento das pessoas infectadas, e Araraquara tem muita gente que vai para São Paulo, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Nós também temos pessoas de Araraquara que viajam para o exterior, entendeu? Então, o que nós temos consciência? O vírus vai chegar a Araraquara, até porque nós somos um polo regional. A hora que nós tivermos mais casos acontecendo na região, as pessoas da região vão continuar vindo para Araraquara, então ele vai chegar. Nós temos que estar preparados para quando ele chegar. Hoje tem confirmação? Não tem confirmação, não tem nenhuma confirmação. E dizer, então isso nos relaxa, nos tranquiliza? Não, a prefeitura está trabalhando para tomar todas as medidas para quando o vírus chegar, nós estejamos organizados, não caiamos em desespero, não tenhamos medidas desesperadas, porque isso não vai ajudar. Nós vamos parar a rede de educação? Evidente que nós vamos parar, como o Estado está parando, né? A rede privada também está parando, nós também vamos parar. Mas nós queremos parar a rede de educação de forma organizada. Ontem, o teu programa fez um enfoque que ele é brilhante. Porque nós temos alunos que precisam, quando a rede parar, nós temos que ter alunos cadastrados que vão lá se alimentar. Nós temos que ter um cadastramento das mães, principalmente da educação infantil,
que a hora que nós pararmos, nós temos que ter uma solução para essas mães. Então não é parar e dizer assim, daqui para frente, mãe, você que é trabalhadora, você que precisa levar o pão de cada dia para dentro da sua casa, o problema é seu. Onde você vai pôr o teu filho, um problema seu. Nós não vamos agir assim. Nós vamos parar a rede e a imprensa saberá, mas nós vamos parar de forma organizada, sabendo quais as mães que nós vamos ter que criar uma solução, as crianças que precisam ir na escola para se alimentar, quem é que vai levar essa criança, como que a rede vai se organizar para acolher essa criança, tudo isso nós estamos trabalhando para fazer. Já há flexibilidade, Edinho, para quem já tem essa organização e opta por não levar a criança nesse momento? Já há essa flexibilidade? Hoje, Luiz, tem uma reunião com a equipe da educação já para nós darmos esse sinal para as mães. As mães que têm com quem deixar as crianças, essas mães podem deixar. A educação fundamental, nós estamos hoje criando um sistema de organização, hoje tem uma reunião, porque nós temos o transporte dos alunos. Claro que nós não podemos parar o transporte sem combinar com o governo do Estado de São Paulo, porque para nós sabermos que quando a gente parar o transporte, tem que saber o que o governo do Estado vai fazer, de que forma que ele vai fazer. Tudo isso está sendo combinado em relação à educação fundamental, que inclusive é a mais fácil de parar. Mas mesmo a educação fundamental, nós temos que manter um sistema de atendimento à merenda escolar. A educação infantil é pior ainda, porque é a mãe que não tem onde deixar, porque o aluno do ensino fundamental, na maioria das vezes, ele é um pouco mais velho, ele é maior, ele consegue lidar melhor. As famílias conseguem lidar melhor. A educação infantil é um problema, porque as mães muitas vezes não têm onde deixar seus filhos. Nós temos que criar um sistema de atendimento a essas mães. Então, a população de Araraquara pode ficar tranquila que nós estamos trabalhando, organizando. É a hora de parar. Agora, Edinho, tem prazo para vocês definir essa posição? As pessoas dessa reunião hoje, né? E tem um prazo... Desde ontem, só para a gente entender, né, Madalena? No final de semana, foi que as autoridades do governo federal fizeram uma manifestação, as autoridades do governo estadual fizeram uma manifestação. No domingo nós reunimos os secretários, no domingo eu chamei os secretários para uma conversa e nós estamos trabalhando nesse sentido. Então, eu acredito que até o final dessa semana nós vamos dar um sinal de como é que vai funcionar a educação. O ensino fundamental vai funcionar dessa forma, a merenda escolar vai funcionar dessa forma, a educação infantil vai funcionar dessa forma, as mães que não têm onde deixar as crianças, nós vamos tentar criar um sistema só para acolhimento dessas crianças. Ou seja, nós vamos conversar com a população de Araraquara e dizer como que as coisas funcionam. Mas não é essa a educação, Madalena. Por exemplo, nós temos que ter um sistema de atendimento aos idosos, porque nesse momento a população mais vulnerável é a população idosa. Então nós temos que, a hora que anunciar a educação, nós temos que anunciar também as medidas para a saúde, os agentes comunitários de saúde, qual o trabalho que eles vão fazer em relação à população idosa, mais vulnerável. E digo mais aqui para você, nós temos que criar um sistema de solidariedade nos bairros de Araraquara. As pessoas, os moradores sabem quem são os idosos vulneráveis. Esses idosos têm que evitar sair de casa. Então nós temos que ter um trabalho, quem é que vai no supermercado para eles, quem é que vai ajudar quando eles necessitam de farmácia. Então tudo isso tem que ser organizado. Agora, Edinho, outra questão, né, que eu gostaria de perguntar é sobre uma medida tomada pelo governador do Rio de Janeiro, né, limitando o funcionamento do comércio, limitando o funcionamento dos shoppings, dos restaurantes. Essas medidas têm que ser tomadas pelo governo ou um prefeito ou o administrador municipal, ele tem autoridade para tomar essas medidas? Se você pensa em tomar alguma medida como essa? O administrador municipal tem autoridade, Madalena. Agora, eu queria só fazer uma reflexão com a população de Araraquara e com vocês. Eu acho que é como se você tivesse uma munição, né? Quando você precisa de um calibre menor, porque o problema exige uma munição de calibre menor, você usa aquele calibre. Não adianta você usar um canhão quando você nem enxergou o adversário ainda. Vão dizer, mas nós vamos só tomar providência quando tiver caso. Não é isso. Quando você para o comércio, você está provocando um impacto econômico na cidade, na vida das pessoas, nos comerciantes, muito grande. Nós já vamos entrar numa crise econômica, nós temos que ter essa clareza, nós vamos entrar numa crise econômica sem precedentes, onde talvez a minha geração, a nossa geração, não tenha evidenciado algo semelhante, entendeu? Porque nós estamos falando
E quando nós pararmos, Madalena, eu estou conversando, inclusive conversei ontem com um professor brasileiro que está na Europa estudando o coronavírus, que ele diz, olha, quando parar, tem que entender que vocês vão parar para 45, 60 dias, não adianta parar por menos que isso, porque nós no Brasil nem tem noção de quando vai chegar no pico da doença. Então, nós temos que entender também que daqui a pouco nós vamos ter profissionais liberais que trabalham, né, que não tem vínculo empregatício, não vão ter salário, não vão ter remuneração, porque está todo mundo desmarcando tudo. Daqui a pouco nós vamos ter empresas não tendo faturamento, ou seja, nós vamos desacelerando a economia de tal forma que nós vamos entrar numa situação muito grave. Eu aproveito o teu programa, Madalena, e vou dizer pelo seu programa, hoje eu estou pondo os fiscais do PROCON nas ruas de Araraquara. É inaceitável a remarcação de preço que nós estamos vivendo. As pessoas não podem querer ganhar dinheiro diante de um problema como esse que nós estamos vivendo. É assustador o tanto de denúncia que nós estamos recebendo de remarcação de preços. Isso não pode acontecer. E também nós não temos um quadro em Araraquara para criar desabastecimento, gente. Não adianta você ir correndo para o supermercado, estocar alimentos, porque nós não estamos vivendo uma situação como essa. Podemos vir a viver? Podemos, mas não é esse o quadro que está criado. Então nós estamos desorganizando a sociedade, desorganizando a economia, desorganizando a prestação de serviço sem necessidade. Nós temos que agir com muita racionalidade, muita tranquilidade, senão a gente cria o caos. Por exemplo, a pessoa está com gripe, acha que está com corona, vai para a UPA. É o pior lugar para você. Se você está com gripe, fica na sua casa. Deixa a UPA. Edinho, já que não há uma data prevista para suspender as aulas nas escolas municipais, tem pais questionando sobre a necessidade de itens de higiene em algumas escolas. Um pai, por exemplo, lá do CAIC do Vale do Sol, fez contato com a gente e disse que o filho falou que não tem álcool em gel, que não tem toalhas, que não tem sabonete líquido. O que você tem de informação para responder para esse pai? Deixa eu falar uma coisa em relação a isso também. Eu conversei com todas as autoridades. O melhor álcool gel é água e sabão. Água e sabão é o melhor álcool gel que existe. Claro que vai ter um desabastecimento de álcool gel no Brasil pela procura que nós estamos tendo. Agora, nós chamamos ontem a empresa terceirizada que presta serviço em todas as nossas redes, tem que ter sabão. Sabão o tempo todo, em todos os locais, tem que ter sabão. O melhor álcool gel, para as pessoas que estão me ouvindo, eu não sou da autoridade na área da saúde, mas qualquer autoridade pode confirmar isso que eu estou dizendo. O melhor álcool gel é água e sabão. Água e sabão é o melhor álcool gel que existe. Então, só para eu concluir aqui, nós não podemos entrar num clima de mas tudo bem, as escolas têm, você disse que já fez contato com a empresa terceirizada, quando que vai ter disponibilidade? Para não deixar faltar. Mas na escola do CAIC, pai diz que já está faltando, Edinho. Então, se estiver faltando, nós vamos corrigir. Isso pode ter certeza que será corrigido. Nós temos uma reunião. É porque também começa a criar um clima de desespero. Você põe sabão, some sabão. Você põe álcool gel em alguns lugares que tinha. Hoje roubaram o álcool gel, o portador de álcool gel do terminal de integração. Então, a gente tem que ter tranquilidade, não podemos cair em desespero, criar um clima de pânico, que isso só vai desorganizar o serviço. Nós vamos enfrentar o corona com tranquilidade, com racionalidade, mantendo os serviços funcionando. Eu peço aqui, Madalena, se você me permite, eu sei pela sua audiência, eu peço um voto só de confiança ao povo de Araraquara. Nos deixe conduzir o processo. Nós estamos focados 24 horas por dia nesse problema. Nós estamos fazendo reuniões permanentes, conversando com as autoridades. Nós vamos conduzir e nós vamos sair do outro lado com o menor dano possível. Agora, tem que ter relação de confiança, tem que confiar. Nós não estamos brincando, nós não estamos agindo de forma displicente, não. Nós estamos agindo com muita seriedade. Então, eu peço um voto de confiança. Também outra coisa que você falou, Madalena, que eu concordo, é hora de ter unidade política, não pode usar um problema como esse para ficar fazendo disputa política. Daqui a pouco tem eleição, a gente vai lá e cada um apresenta a sua proposta. Agora não, agora é hora de ter unidade, união de forças e nós levarmos as informações corretas para a população, porque só isso vai manter o serviço organizado, o serviço de atendimento organizados e a prestação de serviço organizada é a nossa maior arma para nós enfrentarmos o corona e tudo que está por vir. Nós sabemos que o que está por vir é grave e nós temos que agir com muita seriedade.
Prefeito Edinho Silva, prefeito de Araraquara, obrigado pelas informações. Eu que agradeço pela oportunidade. A gente segue com o nosso programa, temos muitas outras informações aqui ainda para você que nos acompanha.